Muito bem, iniciando então mais aqui um dia dos nossos estudos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. O item é o número 5, Sorte das Crianças após a Morte. Esse é o nosso segundo encontro a respeito desse tema, a partir da questão 197. Nós fizemos aqui abrimos um parêntese para fazer um estudo complementar. Para quem não veio no nosso último encontro, nós temos duas obras que trazem um conteúdo interessante sobre esse tema. E um deles, né, é o livro Cânticos do Coração, no volume 2, que é um livro de autoria de Dona Ivone do Amaral Pereira. Não é psicografia, é um livro dela, como os outros, né, que ela escreveu, sempre livros de excelente qualidade, com bastante profundidade. E nesse livro, no primeiro capítulo, nós temos exatamente esse tema, né, espíritos de crianças. Então nós estamos fazendo estudo desse livro, desse item especial, desse capítulo, para trazer não apenas a base doutrinária, porque Dona Ivone, sempre que ela traz esse material para nós, né, traz ali as suas ideias, os seus raciocínios, ela sempre se baseia nos livros da codificação. Nesse caso, ela já traz de cara aqui, né, de introdução desse capítulo, a questão 199A, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. E a resposta dos espíritos: recomeça outra existência. Né? Então nós estamos estudando, nós não terminamos esse capítulo, vamos terminar hoje, e depois nós temos também que preparado o livro Crianças no Além, que é um livro de psicografia do Chico, que traz a história, né, traz ali uma situação de um espírito, de uma criança que desencarnou, e depois no plano espiritual, então, através de psicografias, conta ali a sua trajetória. É um livreto, na verdade, um livro pequeno, que dá para a gente estudar aqui no 1 ou 2 estudos, que vale a pena, né, porque nós temos visto, nos tempos atuais, em situações de violência urbana aqui no Brasil, vemos crianças que desencarnam por violência doméstica. Antes de ontem mesmo tivemos um caso aqui no interior de São Paulo, balas perdidas, né, no Rio de Janeiro, crianças que desencarnam das formas mais trágicas, principalmente em ambientes de guerra, de conflito, como acontece na Síria, com tantos bombardeios que a gente tem. Então nós estudamos sobre a desencarnação, mas quando se fala de desencarnação de crianças, que é algo que nos sensibiliza bastante, também traz para nós o interesse em conhecer a realidade desses espíritos que chegam nessa condição infantil, né? Então, pelo menos psiquicamente. Então, é por isso que nós estamos dedicando aqui uma atenção especial, tentando aprofundar um pouco mais, para ampliarmos, né, a nossa compreensão sobre situações dessa natureza. Bom dia, Angelina, bom dia, Gilda. Deixa eu ver rapidamente aqui vocês, vamos lá. Então, nesse livro, a Dona Ivone coloca para nós aqui como um ponto de partida, ela diz assim, né, que é muito comum, que ela coloca assim, né, a esse respeito, quando se fala sobre a questão da desencarnação das crianças, a esse respeito, um amigo nosso, dedicado ao estudo e à observação da doutrina espírita, fez-nos as seguintes perguntas. Então ela se baseia nessas perguntas para poder desenvolver o raciocínio. Ela coloca assim: por que espíritos de crianças desencarnadas continuam crianças no espaço? Quais as finalidades? Quais as razões para continuarem crianças? Continuam crianças até a próxima encarnação ou vão desenvolvendo-se até atingirem o estado adulto? Então são perguntas bastante interessantes, que ela então traz para nós aqui as questões do Livro dos Espíritos, falando sobre todas elas, né, para a gente poder fortalecer aqui o nosso trabalho. Coloca assim para nós, né, poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A resposta, algumas vezes, o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se já progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal,
o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores? A resposta: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Pergunta que nós vimos na introdução desse capítulo. Recomeça outra existência. Com relação à questão anterior, que fala sobre o porquê que se interrompe com tanta frequência, né, a vida de um espírito, a vida de uma criança, né, que se interrompe na infância, nós lembramos, né, o estudo que nós fizemos lá na sala Espiritismo Net Jovem, Juventude Interrompida, e nós vimos ali adolescentes, jovens, que desencarnaram, nesse caso precocemente. Eu até trouxe para vocês, para nós analisarmos com cuidado essa expressão precoce, porque precoce significa antes da hora. O fato de um espírito desencarnar como criança não significa que ele desencarnou antes da hora, porque a hora dele estava programada, né, o seu tempo estava programado para que a desencarnação acontecesse durante aquele período da infância. Então não houve precocidade, ele simplesmente cumpriu o tempo programado. Mas nós temos casos, como foi aquilo que nós vimos lá no nosso estudo Juventude Interrompida, casos em que jovens se expuseram a situações de risco e acabaram desencarnando, nesse caso, precocemente. Eram os casos, né, que nós vimos de aborto, drogas, riscos que corriam desnecessariamente, distúrbios de imagem. Nós falamos sobre anorexia, bulimia, a vigorexia, falamos sobre suicídio. Então, todos esses casos nós podemos entender como sendo casos de desencarnação precoce. E aí então o espírito, dependendo do tempo que ele tinha programado, ele terá uma nova desencarnação, uma nova encarnação, e aí então nessa encarnação ele vai cumprir aquele tempo que ele precisava. Então é como se fosse uma trajetória que tivesse sido temporariamente interrompida para que ele cumprisse aquilo que faltava, como se ele mais ou menos repetisse de ano, para depois continuar a sua evolução. Então, se eu cumpro o meu tempo e depois eu termino e volto para o mundo espiritual, eu cumpri a minha programação. Se eu interrompo, eu volto para poder cumprir aquilo que faltava e depois eu dou sequência. Isso para o espírito acaba sendo, né, um atraso no seu desenvolvimento. Né? É porque é muito comum, a gente tem essa ideia, inclusive nós temos o Tico Teco, nós temos Divaldo falando sobre desencarnação precoce, nós temos vídeos doutrinários falando sobre desencarnação precoce, né? Mas é uma expressão tão corriqueira que realmente a gente não presta atenção no seu real significado. Então, precoce é algo que é fora do tempo, ou seja, antes do tempo. Aquilo que é do tempo certo, uma criança que está... a gente usa isso com uma naturalidade tão grande, mas, como sempre, né, os espíritos dizem para nós que nós temos um problema muito sério com as nossas palavras, com o nosso vocabulário. Por isso que às vezes nós nos desentendemos. Então, quando nós vemos uma criança desencarnando naquele caixãozinho, com aquele véuzinho, todo mundo fala: nossa, mas ele tinha a vida toda dele pela frente. Ele continua tendo. Ele tem a imortalidade toda pela frente para ele viver. Mas o tempo que ele tinha programado aqui, no nosso mundo físico, é exatamente aquilo que estava programado. Né? Bom dia, Marião. Então, assim dizia, lembrou aqui, né, o precoce a gente pode entender que está mais ligado à ideia do suicídio do que com a morte na infância. Não só com o suicídio, mas com aqueles riscos que nós vimos, né, Cindizinha? Você acabou não participando com a gente, mas nós vimos diversos casos de psicografia de jovens que contavam sua história. No caso de uma jovem que estava programada, por exemplo, a Sofia, ela estava programada ela era espírita, família espírita, reencarnou, a programação dela era ter se casado com o namorado e ter tido filho. Houve então uma gravidez precoce, ela praticou o aborto e as complicações do aborto fizeram com que ela desencarnasse. Nesse caso, ela foi tudo precoce, a gravidez foi precoce,
a desencarnação dela foi precoce, e ela então voltou para o mundo espiritual numa situação problemática, pela forma como tudo aconteceu, e depois ela tinha que reprogramar, né, toda a sua existência imediata aqui no mundo físico, a partir daquele problema que foi causado. Um livro excelente. Um livro excelente. Música, Marião, deve ser você ali no seu computador. Às vezes você está ouvindo uma coisa, abre um outro site, mas não tinha nada aqui de música de fundo, não. Né? Vamos lá então, pessoal. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, nós paramos então, Dona Ivone traz aqui diversas explicações sobre a plasticidade do perispírito, o efeito do pensamento sobre o perispírito, que nós temos espíritos que desencarnam, mas são espíritos maduros, que desencarnam na infância, né, como é o caso, por exemplo, de alguns espíritos missionários, que chegando ao mundo espiritual, eles rapidamente já se recompõem, né, com uma imagem adulta. Outros espíritos preferem ficar com essa imagem jovem, né, ou infantil, ou mesmo adolescente, jovem, né, como foi o caso que nós vimos lá no nosso livro Memórias de um Suicida, em que um dos instrutores lá do hospital tinha sido uma daquelas crianças, né, da passagem do Evangelho, quando Jesus disse, né, deixai vir a minhas criancinhas. E aí então, ele como ele era evangelizador, ele preferiu então manter aquela imagem de adolescente, de uma pessoa muito jovem, mas mesmo assim ele impunha um respeito pela autoridade moral que ele tinha, né? Então, e tem outros espíritos que têm uma dificuldade de se desprender. E ela comenta aqui um detalhe que é curioso para nós. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Fala sobre o restringimento e tal. E ela conta aqui um caso especial, né, que é só para a gente poder... deixa eu ver aqui... Tá, então só para a gente poder pegar o fio da meada aqui a partir da página número 8. Ela diz assim para nós, né? Antes disso, nós comentamos também sobre a questão das doenças, né? Que muitos espíritos que desencarnam com doenças, com deformidades, com limitações, chegam no plano espiritual com a mente condicionada com aquela situação aqui do mundo físico. E isso faz com que, perispiriticamente, ele reflita isso a partir do modo como ele pensa. Cheguei até a citar para vocês de espíritos que eram deficientes visuais, chegam no plano espiritual ainda levando essa deficiência, embora já não tenham mais os órgãos físicos, né, no caso, os olhos, mas ele acredita-se cego, então ele precisa se reeducar no plano espiritual, se reabilitar para adquirir então toda a sua potencialidade como espírito sem essas restrições psíquicas que nós mesmos criamos, né? Assim acontecem com doenças, com diversos acidentes, né? Kardec mesmo entrevistou vários espíritos que apresentavam ali características que tinham quando estavam encarnados, características físicas. Então, de tanto nós nos vermos como nós somos, vai ser muito natural chegarmos no plano espiritual com a mesma situação. É o caso, por exemplo, da velhice, é o caso da deformidade, da obesidade, da calvície, da falta de dentes e tantas outras situações que nós nos condicionamos a viver daquela forma. Ela coloca assim para nós aqui, então, para retomarmos o nosso raciocínio aqui no nosso livro Cânticos do Coração. Nos casos especiais, o espírito desencarnado que não desejou continuar infantil no além, pois que já realizou os compromissos da encarnação anteriormente, poderá, não obstante, retornar ao estado infantil por um ato da própria vontade, ou pelo fenômeno de regressão da memória, a fim de satisfazer os pais, já também desencarnados, de uma existência em que houvesse desencarnado prematuramente, ou a fim de se tornar visível em olhos, em sonhos ou em vigília, aos pais encarnados que assim o configuram cheios de saudades. Aqui a gente percebe que em cima, Dona Ivone também usou essa expressão, né? Ela disse que uma existência em que houvesse desencarnado prematuramente. Não foi prematura a desencarnação dele, foi uma desencarnação dentro da programação, mas o que ela quis dizer é que ele desencarnou
né, ainda na idade infantil, já que nós imaginamos que a nossa programação reencarnatória ela engloba, né, todas as fases biológicas e psicológicas: a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a maturidade e depois a velhice. Então, quando ela fala que a criança o espírito desencarnou precocemente ou prematuramente, é nesse sentido que ela quis dizer. Também poderá acontecer que assim o configuram cheios de saudade. Também poderá acontecer que de tal modo se deseja identificar a família que acabou de perdê-lo na atualidade. Ela coloca aqui uma nota de rodapé, só para lembrar para nós aqui, ver o romance doutrinário Redenção, de Vitor Hugo, psicografado por Zil da Gama. Tic-Tac colocou, né, como será que o nudista ficará no além? Vai ficar como ele pensa, Tic-Tac. Nós temos, né, aqueles que sofrem distúrbios da sexualidade, né, e tantos outros espíritos que cada um desencarna como... Só que, ao mesmo tempo que ele desencarna de acordo com o modo como ele pensa, a parte mais dolorosa é que ele vai entrar em sintonia com aquela faixa mental que ele está também condicionado. Né? No caso de alguém que tem esses distúrbios da sexualidade, ele vai sofrer as consequências entrando em sintonia com outros espíritos com essa mesma categoria, e assim ele vai viver até que ele mude o seu modo de pensar. Então, primeiro o espírito se vê do modo como ele acredita. Depois ele vai entrar em sintonia de acordo com a psicosfera que ele criou em torno dele próprio. Outro sim, aqui é a parte curiosa, né, que eu tinha lido para vocês. A mente é um problema, né, porque a gente não conhece o potencial do nosso pensamento, da nossa mente. Né? A gente só percebe quando entra em conflitos, né? Porque eu estou com um problema de psicológico, eu preciso de um psicólogo, preciso de um psiquiatra. Mas no plano espiritual, a nossa mente em distúrbio, ela traz ali uma série de problemas que nós nem imaginamos. O nosso corpo físico aqui ele consegue amortecer muitos desses problemas. Vamos então aqui. Outro sim, existe um noticiário de que certo espírito comunicante, desencarnado aos 10 anos de idade, cresceu de volume na vida do invisível, e ao atingir a época em que na Terra completaria 17 primaveras, seu porte era de um jovem dessa idade. Então, ou seja, ele foi crescendo no plano espiritual de acordo com a passagem do tempo, com a mesma semelhança do que acontece aqui no mundo físico. Nada de impossível nesse acontecimento, uma vez que o perispírito governado pela mente pode assumir o aspecto que desejar. Essa entidade, então, ligada ainda às condições terrenas do tempo, manteve-se como bem o desejou e cresceu, isto é, sua mente, sua vontade refletiu sobre o seu perispírito nesse mesmo desejo e realizou o que queria. Mas o que é certo, olha só a observação que ela traz, é que não se trata de regra geral nem de uma lei. A lei aí é o poder mental, que pode operar todas essas formas exigidas pela vontade. Basta que começamos a análise espírita para compreendermos todos esses fatos, sem nos deixarmos permanecer à mercê das próprias suposições fundamentadas, muitas vezes em ensinos apócrifos provindos de manifestações mediúnicas inteiramente suspeitas. Né? Como eu comentei com vocês também, é muito comum, dentro dos trabalhos da Umbanda, crianças se manifestarem através das psicofonias. E nesse caso fica essa pergunta, né? Mas quem são essas crianças? Quem são esses espíritos? Por que eles se manifestam dessa forma? Aí então nós entraremos num campo, já que não é simplesmente aquilo que nós observamos, tem que ter um conhecimento mais profundo. Se é intencional, se não é intencional, qual é exatamente o propósito dessas manifestações. Agora nós vamos então, a partir desse parágrafo, começar, né, o estudo, propriamente dito, né, do nosso dia de hoje. Vale lembrar aqui que certa vez em que fui arrebatada em espírito pelos instrutores espirituais, visitando o mundo invisível imediato à Terra, tive ocasião de ver um ambiente como que hospitalar, um recolhimento transitório, onde espíritos de crianças desencarnadas prematuramente aguardavam nova encarnação. Mantinham o aspecto espiritual da idade em que haviam desencarnado.
existia no agrupamento uma espécie de seleção de sexo. Alguns conservavam ainda impressões da enfermidade que vitimara seus pequeninos corpos carnais e arrastariam tais tendências para o novo corpo. Outros se mantinham despreocupados, distraídos, alegrezinhos, e nenhum demonstrava sofrimento. Havia motivo de distrações e brincadeiras para todos: bonecas, carrinhos, bolas, livros e até latas, onde meninos pequeninos batiam com pequenos bastões à guisa de tambores. Eram as reminiscências das brincadeiras que fizeram quando encarnados. O local era ameno e protetor, muito iluminado, sem ser superior. Todos eram tratados com zelo e devotado amor por ilustres damas espirituais que se diriam governantas maternais, guias espirituais femininos de alto nível moral. Uma gentil menina, aparentando 4 a 5 anos de idade, tinha o pescoço agasalhado por uma gargantilha de penas e tossia às vezes com insistência. Explicava então que desencarnara de uma angina aguda e que as reminiscências desse mal acompanhá-la-iam na reencarnação próxima, afligindo-a nos primeiros anos de existência. Outra menina, de cor preta, muito elegantezinha e espiritada, dizia que tivera um ataque de vermes e por isso desencarnara. Um menino, regulando de 1 a 2 anos de idade, que batia numa lata com um bastãozinho, distribuía beijinhos, e até eu mesma fui agraciada com essa honra, sentindo em meus lábios espirituais a umidade dos lábios dele. E todas essas gentis entidades revelavam inteligência e muita lucidez. Fui informada por uma daquelas damas espirituais que patrocinavam a instituição que dali aquelas entidadezinhas voltariam à reencarnação, sem atingirem propriamente a espiritualidade, que muitas delas poderiam carregar para o novo corpo físico complexos mentais e vibratórios da enfermidade que as fizera desencarnar anteriormente, segundo o grau de depressão das vibrações que lhes caracterizara anteriormente, segundo o grau de depressão das vibrações que lhes forem próprias ou no estado mental pouco evoluído para superar as incômodas impressões. Que nem todas as crianças falecidas são espíritos adiantados que viveram a última existência da Terra, e que de fato é até muito raro, que comumente elas desencarnaram devido à insuficiência orgânica, falta de assistência médica adequada, acidentes de várias naturezas, etc., e que frequentemente vieram completar o tempo de existência prematuramente interrompida na encarnação anterior, por suicídio, um acidente não previsto por lei e muito próprio de planetas como a Terra, etc. Enfim, por vários fatores que o homem ainda não compreendeu. Essa passagem é extremamente importante para nós. Bom dia, Nando. Porque aqui mesmo nesse texto que nós lemos, Dona Ivone comentou no início que existem as encarnações em que a programação ela é breve, porque o espírito precisa apenas completar uma existência anterior, mas há casos num planeta, por exemplo, como o nosso, num país como o nosso, onde nós encontramos ainda um atraso muito grande no desenvolvimento social, uma desigualdade social muito grande. Então nós temos casos de desencarnação de crianças numa situação, por exemplo, num ambiente onde nós encontramos uma taxa de mortalidade infantil muito alta. Então, nesses casos, é uma consequência do ambiente onde o espírito viveu. Então, a falta de um atendimento médico, uma doença que foi adquirida em virtude do ambiente que se vive. Nós temos os casos, por exemplo, que para nós é muito difícil ainda de entender. E esse é um estudo que certamente me interessa muito. É o caso, por exemplo, que nós tivemos da Zika, que atingiu o Nordeste no ano retrasado, especialmente o Nordeste, onde nós tivemos ali quase mais de 3 mil famílias que foram atingidas, consequentemente 3 mil crianças que foram então contaminadas por aquela doença e acabaram então
tendo um desenvolvimento físico deficiente, como é o caso, por exemplo, da microcefalia. E a pergunta que nós fazemos é: essas doenças foram consequências de uma programação reencarnatória em que o espírito viria com aquela limitação, ou foi uma situação do ambiente onde elas viviam? Porque já que nós temos desencarnações que são provocadas pela hostilidade e deficiência do ambiente onde elas vivem, doenças então que podem trazer essas limitações também acabam sendo não programadas. Então, para nós aqui, da nossa perspectiva, a nossa visão aqui do mundo físico, é muito difícil identificar exatamente cada uma das causas dessas situações, mas não deixam de ser para nós extremamente curiosas, né, entendermos como isso acontece, porque dentro da vida de cada família, hoje nós vemos crianças que estão atingindo 1 ano de idade, 2 anos de idade, depois daquele surto que nós tivemos em 2016, nós estamos em 2018, né? 2015 e 2016 começaram então ali a perceber esses nascimentos com essas deficiências, né? Então hoje as crianças estão com 2 anos de idade, 1 ano de idade, chegando a 3 anos de idade. Qual a causa de tudo isso? Aí nós não sabemos. E não adianta a gente querer especular, porque como eu sempre lembro, né, não adianta a gente querer imaginar o que passa na vida dos outros se nós não somos capazes de entender o que passa na nossa própria vida. Porque é muito fácil, né, a gente dizer assim, aquela criança está assim porque ela fez tal coisa. Então por que você está casado? Por que você vive naquela família? Por que das coisas que acontecem com você? Aí nós não sabemos nem a nossa parte, né? Então ficamos nessa expectativa de entendermos, né, de aprendermos sobre essas questões. E continua aqui para nós. Disse-me ainda a dama espiritual que muitas vezes o que acontece é que a morte de uma criança demarca o final de um ciclo de encarnações terrenas punitivas ou expiatórias, e que de ali em diante reencarnarão sim, mas com lúcidos desejos e predispostos ao bem, a fim de continuarem progredindo, não mais através de provações, mas de realizações beneméritas no vasto campo da moral, da justiça, da ciência, do amor, etc. Esclarecem as dignas preceptoras espirituais que aquela ambientação do mundo invisível é subdividida em falanges nacionais, próprias de cada país, e que é a isso que os antigos devotos religiosos denominavam limbo, local indefinido, segundo a crença deles, onde permanecem almas infantis que não haviam recebido o batismo quando existindo na Terra. Aqui uma nota de rodapé que a Dona Ivone faz, fala aqui do livro O Céu e o Inferno, na 15ª parte, no capítulo 15, item número 8. A verdade espiritual era tão deturpada, tais espíritos ficavam, com efeito, separados dos demais libertos. Não atingem a espiritualidade propriamente dita, mas não é pelo fato de terem deixado de ser batizados, nesta ou naquela religião, que assim permanecem, e sim porque seus perispíritos já estão preparados para a reencarnação. Voltarão com presteza à vida terrena e por isso não foram desambientados das condições humanas, que ainda ontem experimentavam. São esses espíritos, pois, que possivelmente se comunicam em nossas sessões experimentais, ou são percebidos pela vidência com aparência infantil, e que se mostram frequentemente tais como eram ao desencarnar, assim consolando fortemente os pais, atingidos no coração por sua ausência carnal. Esses espíritos, porém, são adultos. As circunstâncias temporárias é que os levam a se conservarem infantis. Já André Luiz, em uma de suas elucidativas obras, esclarece que durante esse período de espera os espíritos das crianças são visitados por suas mães no além durante o sono corporal das mesmas, pois continuam ligados a elas, e certamente muitos deles voltarão a ser seus filhos se as condições físico-materiais das mesmas suportarem nova maternidade. E é sabido, sim, que um espírito que desencarnou no período infantil
insistirá em reencarnar com os mesmos pais, só deixando de o fazer se existir má vontade dos genitores em recebê-lo ou desleixo pela saúde de ambos, o que dificultará no mesmo, ou mesmo impedirá, a reencarnação do espírito, muitas vezes pranteado no antigo meio afim. Então aqui, por enquanto, só para a gente poder analisar todo esse conteúdo, nós já temos descrições de crianças no plano espiritual, ou de espíritos na condição de crianças, na condição infantil no plano espiritual, em obras, como por exemplo o próprio livro Voltei, que nós estudamos, temos ali a presença de crianças, que inclusive o próprio irmão Jacó, já que Marta, a filha dele, era uma das orientadoras de um núcleo de atendimento a espíritos nessa condição infantil. Então tem ali. A mesma coisa também nós temos no livro Alvorada Nova, de Caibar Schutel, quando ele fala para nós sobre as atividades na colônia, nós temos também um educandário para atender esses espíritos. Só que nesse caso de Alvorada Nova, por aquilo que nós estudamos, ou vemos, são espíritos assim que têm ali um nível evolutivo acima daquele padrão que nós vemos de uma situação muito mais terrena do que espiritual. Então nós tivemos já André Luiz falando sobre isso também, Dona Ivone agora comentando sobre isso, outros espíritos, no caso o próprio espírito Luiz Sérgio, naquele livro que eu comentei com vocês, Deixe-me Viver, falando sobre espíritos que foram abortados durante a gestação, e aí trazemos ali espíritos que rapidamente tomaram o formato infantil, mantiveram o psiquismo infantil, preparando-se para a nova encarnação. Tivemos outros que passaram por profundas perturbações devido à violência desse processo. Então, são várias obras que relatam a presença desses espíritos nessa condição infantil. O que Dona Ivone comenta para nós, então, aqui é que nesse ambiente que ela frequentou, que ela conheceu, muitos espíritos nessa condição infantil estavam ali sem se aprofundarem mais nas atividades do plano espiritual, como, por exemplo, lembrando de suas existências anteriores, recobrando ali a sua consciência mais já adulta, desenvolvida, perispiritualmente também modificando os seus corpos perispirituais. Então elas não se aprofundaram nas atividades e na rotina do mundo espiritual, porque elas já estavam sendo preparadas para uma nova encarnação, já que elas tiveram realmente suas encarnações interrompidas. Então imaginemos um espírito que tem ali uma programação de viver 70 anos de idade, uma idade qualquer assim mais avançada. E aí então, por um motivo de agressão do ambiente onde ela vivia, uma doença, uma desnutrição, um acidente, qualquer coisa do gênero, ela desencarnou então durante ali os seus 7, 8 anos de idade. Como a sua programação já estava elaborada, e não há necessidade de reformular, já que ela não foi a responsável por aquilo tudo, ela então quase que, e de imediato, ela é preparada para uma nova encarnação, para dar continuidade naquela mesma programação. É daí então que nós vemos as crianças se preparando para reencarnarem com os próprios pais, no mesmo ambiente onde elas deveriam reencarnar. Enfim, nós temos ali então simplesmente o reaproveitamento de tudo aquilo que foi feito. No caso, por exemplo, de nós pegarmos um adolescente que comete o suicídio, aí a história já é outra. Aí a programação dele vai mudar completamente a partir daquela escolha que ele fez. Inclusive, nesses casos, quando nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, eu cheguei a comentar isso com vocês, nós tivemos ali o caso de adultos homens que praticavam o suicídio e eram então acolhidos no plano espiritual naquela condição. Lá mais para o final do livro, nós vimos ali que também tem a seção, a ala feminina, em que muitas mulheres que desencarnaram, principalmente por causa de gravidez, porque a gente lembra que nós estamos falando final do século XIX e começo do século XX naquele livro. Então era muito comum a ideia de uma gravidez fora do casamento ser uma desgraça para a família. Então a pressão era tão grande que muitas jovens cometiam suicídio. E aí, junto com esse suicídio, como nós vimos no Memórias de um Suicida, as mulheres eram ali não apenas levadas à loucura pelo próprio ato do suicídio, como ainda eram obsediadas pelos filhos que deveriam nascer junto a elas. Então nós falamos de adultos masculinos, sexo masculino,
adultos do sexo feminino, e chegamos a ver também agora no Juventude Interrompida, lá no capítulo final, alguns casos de suicídio, suicídio por depressão, suicídio por desilusão amorosa, suicídio por crise existencial, não importa qual seja a causa, mas o suicídio foi praticado. Ou melhor, importa a causa, né? Porque a causa tem ali os atenuantes, nós temos os atenuantes e os agravantes de cada situação. Então esses jovens que cometem suicídio são levados também a grupos de jovens no plano espiritual que passam por essa reabilitação. Então adultos masculinos, adultos femininos, jovens, crianças, cada um sendo tratado ali de acordo com a sua natureza psicológica. Né? Então temos ali situações variadas no plano espiritual. Então, nesse caso que Dona Ivone comenta, de uma reencarnação que é interrompida precocemente por esses fatores externos, o espírito então não se adapta, né, não se aproxima das atividades do plano espiritual e já se prepara quase que imediatamente para uma nova reencarnação. É um raciocínio para nós muito lógico, né, que dá essa compreensão. E essa ideia do limbo, como ela comentou, que os espíritos então ficam naquele período de suspensão, esperando, né, dentro das bases dogmáticas cristãs, aguardam então o juízo final. Para esses casos, né, trazendo um esclarecimento melhor, são na verdade espíritos que aguardam nova reencarnação. Simplesmente com esse entendimento. O Tico Teco lembrou lá em cima, quando estive presente nas giras das falanges de crianças da Umbanda, o que menos me preocupava era saber das particularidades desses lindos espíritos. Mas sabe o que acontece, Tico Teco? Ao contrário do que a gente pensa, todos nós queremos saber quem era esse espírito e de onde ele veio. Poucos de nós, né, temos essa capacidade de ver o espírito por aquilo que ele é. Não conhecer sua história, de onde ele veio e tudo mais. E é algo tentador, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Sabermos para onde um espírito foi depois que ele desencarnou, como é o caso, por exemplo, das personalidades que viveram aqui no nosso mundo, artistas, criminosos, pessoas notáveis da nossa sociedade. Então a gente quer saber para onde ele foi, como é que será que está a vida dele. Então é natural essa curiosidade pelo fato de nós ainda estarmos a uma certa distância do plano espiritual, né? Mas sempre mantendo o equilíbrio, principalmente, né, para não perturbar os espíritos. E continuando aqui para nós, ela falou aqui sobre André Luiz, né? Agora vamos aqui, ela continua. Me dá um ok, por favor, pessoal. Todo mundo quietinho aí? Só para saber se está tudo em ordem com o áudio. Beleza, né? Todo mundo quieto, né? Preocupante. Criança, quando fica quieta, já viu, né? Vamos lá. O grande Leon Denis, assim como o não menos grande Bezerra de Menezes, tem afirmado que a mortalidade infantil na Terra constitui problema também para o mundo espiritual. Deduzimos, porém, que no momento atual da sociedade terrena, com a ampliação da assistência médica à mulher gestante e à infância, o problema em pauta está suavizado. De qualquer forma, a morte, para a lei divina, não representa a calamidade que para nós outros constitui. Se o indivíduo morreu prematuramente, seja criança ou adulto, voltará a corpo novo para recomeçar a própria evolução e cumprir os compromissos necessários à sua honra espiritual, compromissos que a desencarnação prematura o impediu de sorver. Aqui uma nota de rodapé, né? Ver aqui o livro dos Espíritos. Que aprendamos a compreender os temas espíritas dos livros de análise doutrinária, prestando ainda toda a atenção aos trechos analíticos constantes dos demais livros, porquanto a incerteza sobre certos pontos da doutrina é consequente da falta de estudo analítico da mesma. É tudo isso a fim de adquirirmos esclarecimentos de todas essas particularidades e sutilezas da lei de Deus. Observação importantíssima de Dona Ivone, porque quando a gente olha os textos de um modo genérico, muitas vezes até nós lembramos que o livro dos Espíritos ele traz para nós
algumas informações que elas não atendem às situações particulares que nós vemos aqui hoje. Ela fala, por exemplo, sobre, é o caso, né, que eu sempre lembro aquela questão, quando fala sobre o dia de finados e a morte na percepção do espírito. Se o espírito fica preocupado com o seu corpo depois que ele desencarna, os espíritos respondem que para ele é como uma roupa velha que ele troca. Aí, quando nós começamos a entrar nas particularidades de cada um, nós vemos espíritos que sofrem absurdamente por estarem deixando a vida física com a consciência de que morreram e tudo mais, né, entre aspas. Então eles ficam desesperados. Então não são todos os casos que atendem a essas explicações genéricas. Então todos esses detalhes, essas particularidades, como diz aqui Dona Ivone, acabam sendo melhor compreendidas quando nós vamos aprofundando e analisando, né, detalhadamente os ensinos que vão chegando, as situações que nós vamos percebendo, o que é mais importante para nós. A Andréa lembrou aqui, né, essa frase é muito bonita de dizer, mas a dor que sentimos é indescritível e esquecemos o que aprendemos. Né? É porque nós estamos ainda nos espiritualizando, né? Porque por enquanto nós somos muito religiosos, mas muito pouco espiritualizados. Conforme nós nos espiritualizamos, não apenas guardando informações, mas fortalecendo cada vez mais as nossas convicções, essas leis que vão nos atingindo, esses eventos que fazem parte das leis que vão nos atingindo, se tornam melhor compreendidas. Né? Porque não há dúvida de que um pai que perde um filho é uma coisa, para quem já viveu isso, ou para quem já esteve próximo de quem viveu isso, é uma dor simplesmente indescritível. Mas faz parte das leis naturais, e tendo essa compreensão de que os espíritos, então, estão vivendo suas vidas, vivendo suas experiências e crescendo a partir dessas experiências, aí então, né, essas dores vão se aplacando, e é por isso que a doutrina espírita traz para nós então aquele rótulo de ser exatamente um consolador. Porque essa consolação vem inicialmente através do esclarecimento, através do entendimento. André lembrou também, né, a cada partida entendo melhor e agradeço o entendimento e estudos, né, felizmente para nós, né. Temos acesso a tudo isso e vontade de aprender. Diz aqui ainda Dona Ivone, para finalizar esse capítulo. A bibliografia espírita é ampla e fecunda, e as revelações do além, há um século ilustram sem cessar os conhecimentos já adquiridos com novos conhecimentos indispensáveis ao nosso progresso geral. Será necessário, no entanto, que estudemos os compêndios espíritas clássicos. Não que os leiamos como se lesse nos jornais, nem limitemos a nossa instrução doutrinária à leitura de mensagens psicografadas ou de 1 ou 2 livros espíritas apenas, acostumando-nos a temer o raciocínio. Né? Ou seja, ela conclui aqui então esse capítulo falando exatamente sobre isso, que nós estamos muito habituados a ler livros espíritas, o que é muito bom, porque nos chama a atenção para essas leis, né, de uma forma prática. Ela mesma, naquele livro Devassando o Invisível, ou Recordações da Mediunidade, acho que Devassando o Invisível, ela fala bastante sobre os romances espíritas, que na verdade são histórias que os espíritos contam de suas próprias trajetórias. E aí então são exemplos que nós vamos colhendo e encaixando peças, né, nesse grande quebra-cabeça sobre o mundo espiritual que acabavam ficando vazias durante muito tempo. Mas é necessário um estudo cuidadoso, detalhado, saber exatamente fazer comparações. Finalmente, né, ou seja, aprendemos a estudar. Todos nós gostamos do estudo, mas poucos de nós sabemos estudar. E o saber estudar, né, o estudo propriamente, é nós conhecermos fontes, analisarmos, compararmos, tirarmos as nossas conclusões. Tudo isso é fundamental. Na verdade, é uma tese que nós apresentamos numa faculdade. Né? Nessa tese da faculdade é exatamente o que nós encontramos. Nós temos que apresentar até a apresentação, ter ali o conteúdo propriamente dito, o desenvolvimento do nosso raciocínio e apresentarmos as nossas conclusões. Muito bem, meus amigos. Esse aqui então foi o livro Cânticos do Coração, volume 2, o primeiro capítulo, O Espírito de Crianças. E agora nós vamos então iniciar, já aqui também, para continuarmos nessas exemplificações,
O outro livro, né, que nós temos aqui como proposta, Crianças no Além. Mais uma vez nós vamos conhecer a particularidade de um espírito, mas mais uma vez é importante também pegarmos a essência desse ensinamento e não imaginarmos que essa daqui é uma situação geral que atinge a todos, né? O Braz lembrou aqui, né? Vulgar é o ler, raro o refletir, né? Mensagem de Rui Barbosa. Então é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Crianças no Além. É algo que é preocupante também, principalmente nos nossos tempos atuais, nas grandes cidades, né? Nós vemos crianças que desencarnam precocemente em virtude da violência. Não apenas a violência urbana, mas o fato delas estarem envolvidas nessa violência. Chegamos até a ver, num dos livros, lá do próprio Juventude Interrompida, o caso de um garoto que foi executado por um grupo de extermínio. Porque ele comentava ainda que ele roubava, mas ele não roubava para ele roubava para ajudar as crianças que moravam ali junto com ele na comunidade, na favela ali que ele vivia, né? E aí então ele foi pego e foi executado. Essa execução no plano espiritual, então, teve ali um reflexo bastante doloroso, mas ele já começava a ter um esclarecimento. Até o modo como ele falava era um modo assim, cheio de gírias, né? Aquele jeito bem característico, né, desses grupos, né, de crianças que têm pouca educação e tudo mais. E aí então ele contava sobre isso. Então nós temos também, principalmente nessa época em que nós falamos muito sobre guerra de tráfico, né, guerra de traficantes, grupos de traficantes, crianças que são usadas, crianças que são executadas, né, quanta coisa nós vemos que pode acontecer com um espírito nessa condição e suas repercussões no plano espiritual. Vamos lá então, Crianças no Além, que é o nosso próximo livro. Aqui é um livro do espírito Marcos, psicografia de Chico Xavier, colaboração de Caio Ramacciotti. Anotação, prefácio. Temos aqui um pequeno prefácio de Emmanuel. Por que a desencarnação de crianças, vidas taladas em flor? Muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a elas em benefício próprio. Aqui a gente pega cada detalhe que vai aparecendo. Ele faz, então, uma solicitação consciente da sua necessidade, ou ele é induzido. Essa indução é exatamente o trabalho, né, dos orientadores espirituais, de cada um de nós, que acabaram apresentando ali sugestões que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então essa indução era sugerir e tentar convencer os espíritos daquilo que é melhor para eles. Dá para imaginar, né, quantas situações nós encontramos aqui na nossa vida e que nós tivemos que ser fortemente convencidos a vir para viver essa experiência. Né? O caso, por exemplo, de nascermos numa condição social difícil, trazermos ali uma doença, uma limitação, vivermos dentro de uma relação familiar. Você vai ter que reencarnar com aquela pessoa. Você ainda vai casar com ela. Ah, não, pelo amor de Deus, olha, minha filha, vem cá, senta aqui. E aí vem aquele blá blá blá, aquela conversa, e no final a gente dá aquela suspirada e fala, tá bom, vai. Ou seja, né, nem sempre a gente aceita os desafios mais difíceis de uma forma tão natural. Os espíritos precisam realmente mostrar para nós que aquilo é importante. Mas vamos lá. Nas realizações terrestres é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço. A determinado serviço por tempo previamente considerado. Há quem renasça em limitado campo de ação para o trabalho uniforme, em decênios de presença pessoal, e há quem se transfira dessa ou daquela tarefa para outra, no curso da existência, dependendo para isso de cotas marcadas de tempo. Encontramos amigos que efetuam longos cursos de formação profissional, em lugares distantes do recanto em que nasceram, e outros que se afastam a curto prazo,
da paisagem que lhe é própria, buscando as especializações de que se observam necessitados. E depois dos empreendimentos concluídos, através de viagens, que variam de tipo, segundo as escolhas que façam, ei-los de regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se situam. Coisa interessante que é colocada aqui por Emmanuel, que ele fala sobre isso, né? Que na situação da nossa vida, muitas vezes nós vamos estudar fora, depois voltamos, outro vai ter que fazer ali um trabalho fora, depois volta, outro faz ali um curso rápido, depois volta. Não temos situações assim? Pessoas que se mudam e ficam durante muito tempo longe, vivendo em outro país, em outra cidade. Todas essas situações que nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desde aquilo que é mais fácil, mais difícil, daquilo que é mais duradouro, aquilo que é mais breve, reflete também, paralelamente, em situações aqui do mundo espiritual. Espíritos que reencarnam em tempo breve e voltam, outros que reencarnam no grupo que conhecem, outros que conhecem, outros que reencarnam em grupos de desconhecidos, grupos que são acolhedores, outros grupos que são agressores. Tudo isso pode acontecer. Você lembrou aqui, nessa livre e espontânea pressão que a gente acaba levando, né? Só se for assim também em muitas situações, né? Lamentavelmente. Há quem renasça em limitado campo de ação para trabalho uniforme, que eu já li, né? Esta é a imagem a que recorremos para a desencarnação de crianças, para que a desencarnação de crianças seja compreendida, no plano físico, em termos de imortalidade e reencarnação. Marcos é o companheiro em readaptação na vida maior, após ter deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais, de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que se lhe associam à prova. A palavra simples e eloquente do garoto amigo, a identificar-se quanto possível para reconforto dos entes queridos, aqui se encontra, demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução que não dá saltos. Marcos, menino continuará Marcos. Menino por algum tempo, na espiritualidade, qual acontece ao espírito, mesmo quando procede de altos cimos da vida superior, ao retornar à Terra, para certos fins, sempre compelido a passar pela estação da infância. Mas, muito acima de nossas modestas argumentações, o que vale neste livro é o consolo iluminado de esperança que resuma dessas páginas, não somente para os genitores do comunicante, mas também para aqueles outros pais e mães do mundo que perderam filhos amados no alvorecer da existência. Marcos, o suave mensageiro, deixa claro que a vida prossegue no mais além, que novas áreas de assistência se descerram depois da existência física, em auxílio aos pequeninos carentes de instrução e ternura, que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre, e sim para que, na vida ou além da morte, haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Emmanuel, então, assina essa mensagem em Uberaba, 3 de outubro de 1976. Uma apresentação aqui agora, né, de Emmanuel. Antes a gente, então, analisando essa nossa apresentação, Emmanuel, então, lembra que esse livro ele foi lançado para trazer aquele consolo, trazer aquele alento, né, aquela esperança para muitos pais que acabam vivendo essa experiência terrivelmente dolorosa de, entre aspas, né, perder um filho, né, numa idade tão jovem. E até mesmo essa ideia de perda de entes queridos é uma expressão que nós utilizamos muito aqui no meio espírita e que não condiz com a realidade. Porque, na verdade, nós nos separamos temporariamente dos nossos entes queridos. Não tivemos perda de entes queridos, né? Então, também é uma expressão que nós utilizamos com frequência. Aqui, então, nessa apresentação,
nós temos: a mensagem do pequeno Marcos foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no dia 12 de dezembro de 1975, 10 meses após o seu falecimento. Marcos Idel Yache, com 12 anos, e os irmãos João Batista Yache, 11 anos, Sheila Tieco Yache, de 7 anos, desencarnaram no dia 9 de fevereiro do ano passado, em acidente na Via Anhanguera, próximo a Perus, onde residiam. Eram os únicos filhos de Icuro Yache e de Dona Eliette Diogo de Oliveira Yache. Em rápidas pinceladas, vamos situá-lo, leitor amigo, no drama familiar envolvendo os pais e os 3 filhos, desde um pouco antes do acidente, que vitimou as crianças até o recebimento da mensagem do Marcos por Chico Xavier. Então, vimos aqui, essa aqui é uma assinatura então de Caio Ramaciotti, em São Bernardo do Campo, 3 de outubro de 1976. Então, mais uma vez aqui, uma família que perdeu 3 crianças. Perdeu, olha só. Que teve ali a desencarnação de 3 crianças nessa idade que nós vimos agora. Reforçando, 7 anos, 7, 11 e 12 anos de idade. Os 3 filhos desencarnaram ao mesmo tempo, e essa família, então, tomada por essa dor, que nós podemos dizer que foi insuportável, foi então atendida pelo Chico, lá em Uberaba, de onde veio essa psicografia desse jovem, 10 meses depois da desencarnação. A Marião lembrou ali também, o Divaldo disse que a gente perde coisas, não as pessoas, Então, eis aqui a explicação. Então vamos aqui agora para essa nossa explicação, para nos situarmos com essa história. A separação. Aqui então uma mensagem do Espírito Marcos. Aí então nós vamos imaginar o quê? Naquele grande salão, lá no Centro Espírita São Luís Gonzaga, se não me engano, que era onde o Chico atendia, lá em Uberaba. E aí então os pais, naquela expectativa, ele recebeu uma mensagem, e aí então o Chico começa a ler essa mensagem, e os pais então, ali diante deles, diante dele, ouvindo então esse relato. A primeira explicação aqui, Tão grande era o apego de Icuro Yache, o Roberto, aos filhos, que não fora fácil convencê-lo a deixar Marcos e seu irmão João Batista passarem uma semana em Ribeirão Preto, junto de amigos da família. Os argumentos de Dona Eliette eram muitos. As férias se aproximavam do fim. Marcos, o irmão mais velho dos 3, fora aprovado em primeiro lugar nos exames de dezembro e ajudara bastante o pai nas entregas com o Mercedinho. Tudo, enfim, servia de motivo para que Roberto cedesse. Calado, introvertido, efetivamente o Roberto pouco falava. E para agravar sua sisudez, muito ocorreu uma revelação que tivera anos atrás, antes mesmo de conhecer a esposa Dona Eliette. Quando solteiro, um amigo profetizou com convicção que o destino lhe reservara uma esposa brasileira, sem qualquer ascendência japonesa, e que o casal teria 3 filhos que, contudo, morreriam ainda crianças. Tal fato, que marcou profundamente Roberto, somente foi revelado à esposa após o falecimento das crianças. Como dizíamos, com a insistência de Dona Eliette e das próprias crianças, Roberto concordou que os filhos mais velhos, Marcos e João Batista, fossem passar a primeira semana de fevereiro de 75 em Ribeirão Preto. Seguiram de ônibus com uma amiga do casal, e no fim de semana seguinte, Dona Eliette, com a filha caçula Sheila, com o irmão Saulo Prestes de Oliveira e a cunhada Maria Prestes de Oliveira, foram de Volkswagen buscar os filhos em Ribeirão Preto. Seguia também no carro o filhinho do casal que acompanhava Dona Eliette, pequeno ainda de colo. No domingo, 9 de fevereiro,
voltavam a Perus. Salo ao volante, Dona Eliette ao lado com a filha Sheila no colo, atrás Marcos, João Batista e Dona Maria com o filhinho. Muita alegria, músicas, comemorações, pois no dia anterior, 8 de fevereiro, o João Batista completara 11 anos. Assim descontraídos, chegaram até a Anhanguera para atingir o acesso que leva a Perus. A Via Anhanguera aqui em São Paulo é uma das grandes avenidas, que vai para o interior de São Paulo aqui. E Perus, fica aqui na Grande São Paulo também. Todos os ocupantes do banco traseiro do carro tiveram morte instantânea. Dona Maria e os 3 irmãos, Marcos, João Batista e Sheila, Dona Maria e os 3 irmãos, Marcos, João Batista e Sheila. Segundo Dona Eliette, apenas 3 minutos antes do acidente, em virtude de um mal-estar súbito da cunhada, a Sheilinha precisou ir para trás, a fim de que Dona Eliette segurasse no colo o sobrinho. O menino sobreviveu, mas Sheila, em função da troca de lugar, veio a falecer com os 2 irmãos e com a tia. Do acidente. Do acidente à psicografia da mensagem, uma nova realidade. A adaptação diante da realidade nova se fazia à custa de lágrimas inconsoláveis. De chofre, a família alegre, feliz, estava destruída. Sobravam os pais que, em desespero, se arrastavam na busca dos filhos ausentes, do Marcos, do João Batista e da Sheilinha, a suave gueixa da casa. Roberto pouco falava. Era de hábito calado e com o duro golpe mais se fechou em si mesmo. Continuava firme no trabalho, pois os compromissos exigiam que o seu Mercedinho riscasse o Vale do Paraíba para as entregas comerciais inadiáveis. Dona Eliette, entre calmantes e crises de desespero, foi empurrando o tempo, na saudade dos filhos. Ao lar não voltara mais, morando com a genitora, alimentando a ideia única, implacável de rever os filhos, pois não podia acreditar que tivessem morrido. Que poemas não terão nascido nessas horas de dor dos corações simples de Ukuro e de Eliette, ao mergulharem nas recordações dos 3 anjos que partiram. Certamente tão belos quanto o Salmo 23 de Davi, o Salmo da Despedida, que uma semana antes de morrer, como que prevendo a desencarnação iminente, o filhinho João Batista pediu para que todos cantassem durante uma reunião que Dona Eliette fizera em seu lar com companheiros de crença religiosa. O cântico de Davi, entre outras reverências ao Senhor, diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Embora na época se achasse ligada a outro campo de fé, um mês depois do 9 de fevereiro, por sugestão de Dona Consuelo Andrade Carvalho, sua vizinha, Dona Eliette estava em Uberaba. Queria conhecer Francisco Cândido Xavier. Misturou-se com a multidão que ali se encontrava para abraçar o Chico, e embora rapidamente teve a oportunidade de mostrar-lhe uma fotografia das 3 crianças, pedindo ao Chico que a confortasse. O diálogo com o médium se resumiu nesse rápido intercâmbio, suficiente, contudo, pelo respeito do Chico ao sofrimento de Dona Eliette, para que ela voltasse um pouco melhor para casa. Retornou a Uberaba mais 4 vezes durante o ano de 1975, sempre sem entrar em detalhes com o Chico, pois os entendimentos se resumiam em saudações rápidas. Na última visita do dia 12 de dezembro, eis que o Marcos traz a exuberante mensagem de quase 80 laudas psicografadas. Após o recebimento da mensagem, embora a dor ainda persista, os pais acham-se mais confortados. Vez por outra um sorriso já se desenha no rosto de Dona Eliette e nos olhos do Roberto. Observam-se lampejos de alento cada vez menos fugazes.
É a renovação com a decidida certeza da sobrevivência do espírito, reconstruindo no casal a estrutura abalada pelos golpes da separação provisória. E a convicção plena de que seus 3 filhos não morreram. Convicção, aliás, solidificada pela mensagem que veremos adiante, onde as revelações surgem pelas mãos de Chico Xavier, que desconhecia detalhes do acidente e ignorava os nomes citados pelo Marcos, alguns dos quais até Dona Eliette e Roberto tiveram dificuldade de identificar. Bom, aqui agora vem a mensagem, né, e nós vamos parar por aqui, que é a parte mais emocionante aqui do nosso encontro. Essa mensagem, então, ela tem aqui para nós 3 páginas, 2 páginas aqui, e depois uma explicação sobre esse conteúdo, né? Então, nós vamos finalizando aqui o nosso estudo de hoje por causa dessa passagem, né? Ou vocês preferem ler aqui a mensagem agora? Mensagem de 2 folhas, acho que dá para ler. Vocês se importam se a gente passar um pouquinho do tempo? Se importam, não se importam? Bom dia, Dudu. Não? Vamos lá então para a mensagem? Beleza. Fala, professor, bom dia. Vamos lá. Então diz assim para nós a mensagem. São 80 laudas, né, mais 80 páginas, mas são psicografadas, né? Aquelas letras grandes e tudo mais. Então elas acabaram se resumindo aqui em 2 páginas. Até porque também não tem muita coisa para a gente comentar assim, propriamente da mensagem, é só para a gente ouvir, né? Vamos lá. A mensagem. Minha querida mamãe e meu querido papai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Peço para que me abençoe. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança ao seu coração e fortalecer em meu pai a confiança na vida. Não sei como fazer isso direito, escrever falando o que se passa. Meu avô está auxiliando, mas por dentro de mim estou como quem traz o pensamento tropeçando na vontade de chorar. É preciso ser forte, ser um homem para receber um compromisso desses. Papai sempre nos ensinou que devemos ser valorosos com a luz da coragem na frente de nossos passos. Mas é tanta dor para vencer, querida mamãe, que eu não tenho forças para remover a situação. Meu avô diz que não devo procurar desculpas e sim tomar o assunto sem mais demora. Por isso, quero dizer a você, mãezinha, para confiar em Deus e na vida. Papai é calado e tantas vezes sem manifestações iguais às nossas, mas para ele também estou garatujando esta carta. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora este conselho deva ser ditado para mim mesmo. Estamos assim como num telefone direto, em que o fio do lápis vai formando as minhas palavras, sem que eu possa receber as palavras de meus pais queridos ao mesmo tempo. Sei tudo o que tem acontecido. Sei, mãezinha, que a senhora está sendo considerada uma pessoa em perturbação mental. Mas nós entendemos daqui as suas aflições. 3 filhos esmagados quase ao chegarem em casa, e a nossa separação foi de repente. Isso transformaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados pelo carinho. Desde que acordei aqui, ouço os seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição, no silêncio, e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Peço à senhora, em nome da nossa Sheilinha, do João Batista e em meu nome, para viver com fé em nosso encontro. Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim, eu diria que está tudo bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará, quando melhorarem na paciência e na confiança.
Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam, como sendo filhos do coração. Temos repouso, mas o repouso é atravessado pelas recordações que se fazem tão vivas como se fossem relâmpagos coloridos e parados em nossas lembranças. Nessas telas da alma, vemos o que se passa à distância, e além disso, suas vozes, mãezinha, nos alcançam por todos os meios. Peço a você que é o nosso querido anjo da guarda, entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro. Não chore mais com desânimo e aflição. A senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair de aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Ajude-nos, mãe querida. Ajude-nos, querida mamãe. Aqui temos muita gente dedicada ao bem. A irmã Luzia nos abençoa, benfeitora que não conheci, e um santo a quem devemos chamar por irmão Okuro, que nos cerca de muito amor quase todos os dias. O tio Diogo e o avô Joaquim são companheiros que tudo fazem por nosso auxílio. De tia Maria nada sei. Pergunto por ela, mas recebo apenas a notícia de que ela vai bem. De certo modo, ainda não estou muito em mim. Se tivesse de retornar aos estudos aí em casa, creio que não seria possível. Tenho a cabeça assim aflita, como quem não saiu de um susto muito grande, e não posso lembrar com muita insistência aquela veraneio e nem a nossa casa em Perus, porque me sobe uma emoção ao cérebro que dá para tontear. Mas o avô Joaquim me diz que tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. Nós estamos todos unidos sem que eu saiba como é isso. O pensamento é uma força, mas não sei ainda explicar o que sinto. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Tudo o que foi nosso, de nós três, dê a outras crianças em nosso nome. Ficará para nós o coração inteirinho, porque a senhora, papai, João Batista, Sheila e eu não nos separamos. Peça energias para nós nas preces do seu carinho de sempre. Mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossa vida, e por isso nenhum de nós está livre de chorar. Mas as nossas lágrimas devem ser orações de gratidão e amor, paz e fé. Um dia estaremos todos juntos, mas não deseje vir para cá como quem força a entrada de uma casa desconhecida. Pouco a pouco entenderemos as razões de tudo o que sucedeu. Rogamos para que a ninguém seja atribuída qualquer culpa pelo acidente. O veículo poderia estar sendo guiado por nós. Ninguém queria problemas de trânsito por vontade própria, como no caso em que nos vimos. Mamãe, queremos a paz de todos. Ajudem a senhora e meu pai a termos paz. Não se queixem. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo. Temos tantos irmãos nas calçadas e nas ruas pedindo auxílio. Sejam eles filhos também de seu coração. Aqui, muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo, mas eu sei que a senhora e meu pai serão auxílio e bênção para esses meninos, filhos de tantos amigos bons que nos amparam aqui. Não posso continuar. Mamãe, abençoe os filhos que somos nós aqui, sem você, mas contando sempre com a senhora para ficar mais fortes. Deus nos auxiliará. Hoje tenho mais fé. Em nome dos irmãos e em meu nome, deixo a vocês em casa o nosso beijo de respeito e de amor. E recebam, com um abraço do vovô Joaquim, todo o coração do filho.
sempre filho reconhecido. Marcos, Uberaba, 13 de dezembro de 1975. Comentários agora, né, uma belíssima mensagem que nós vimos. E é agora então comentários, né, sobre essa comunicação. 3 filhos esmagados quase ao chegarem em casa, e a nossa separação de repente. Isso transbordaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados. São palavras do menino de 12 anos. Se os conceitos profundos, sobretudo se creditados ao cérebro de uma criança, quase adolescente, impressionam-nos, do mesmo modo a grandeza de seus sentimentos nos comove muito. É a criança que fala aos pais, mostrando que as dificuldades são as mesmas do lado de lá, mormente quando a saudade permanece tão viva. Na mensagem, o filho conversa com a mãezinha em súplica, rogando-lhe não se detenha mais nas lágrimas, pois quem sofre mais com as lágrimas dos pais são os filhos do outro lado da vida. É por isso que Marcos diz: Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim, eu diria que está tudo bem. Da mensagem, separaremos algumas citações obedecendo à sequência da psicografia para maior entendimento, para maior esclarecimento. Meu vô Joaquim. Vô materno Joaquim Diogo Oliveira, desencarnado há 16 anos em Perus. 2. Papai é calado. Tão simples quanto surpreendente revelação. Chico mal cumprimentara pela primeira vez o Sr. Ukuro, pai das crianças, momentos antes da recepção da mensagem. Ser calado é um singular traço da personalidade do Roberto. Praticamente não fala, tendo sido difícil mesmo nas entrevistas que realizamos com o casal, arrancar alguma palavra do pai amoroso, mas realmente quieto. 3. Entre as doses de calmantes e os acessos de desespero, Dona Eliette era por muitos considerada já em alienação mental, desencadeada pelo trauma da separação dos filhos. 4. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. A respeito da situação das crianças após sua desencarnação, o leitor encontrará esclarecimentos de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, quando fala no Lar da Bênção, em que pequenos desencarnados se reúnem sob a proteção de dedicadas professoras do plano espiritual. 5. Referência ao acidente que tirou a vida dos 3 irmãos na Via Ianguera, na tarde de 9 de fevereiro de 1975. 6. Como observamos no início desses comentários, a angústia dos pais funciona como dardos que atingem diretamente os filhos desencarnados. Daí Marcos lembrar suplicante à mãezinha que ela não chorasse mais, que ela não choraria mais, que se visse a sua querida Sheila cair em aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. 7. Irmã Luísa. Possivelmente Marcos se refere à amiga da família, falecida em Guairá, São Paulo, há muitos anos. O irmão Ukuro, onônimo do pai das crianças, não foi ainda identificado, pelo menos nas recordações mais imediatas do grupo familiar. 8. Diogo. Pedro Diogo de Faria, irmão do avô Joaquim, faleceu em Guairá no ano de 1934. 9. Tia Maria. Cunhada de Dona Eliette. Faleceu com as crianças no acidente. Maria Prestes de Oliveira contava 21 anos e, minutos antes do desastre, deu o filho para Dona Eliette segurar no banco dianteiro do carro, pois não estava se sentindo bem. A Sheilinha, que estava com a mãe, precisou passar para trás e pouco depois também foi colhida pelo impacto mortal. Estranha coincidência o acaso reunir pouco antes do acidente, juntamente os espíritos que deveriam partir. 10. Aquela veraneio. O veículo que colidiu com o carro em que se encontravam as crianças.
oportuna revelação, pois o Chico não sabia dos detalhes do acidente. Então aqui terminamos, né, esse livro, foi só esse livreto mesmo, com essa pequena história, trazendo para nós então, né, mais uma visão, mais um ensinamento sobre o tema, né, a sorte das crianças após a morte. Né? Então finalizamos por aqui esse nosso estudo de hoje, finalizamos também aqui esse nosso capítulo, e o próximo que nós vamos falar vai ser exatamente o sexo nos espíritos, né, que é o tema aqui do nosso O Livro dos Espíritos. Né? Então falaremos também bastante sobre isso, tem bastante coisa importante para a gente poder abordar. Então, meus amigos, encerramos por aqui o nosso trabalho de hoje. Espero, né, que todo esse material que nós acessamos tenha sido proveitoso, né, tanto o nosso livro Cânticos do Coração, como também Crianças no Além, que deu uma ilustrada bem grande, né, aqui no